Estamos aqui com mais um momento de devocional. Vamos meditar na palavra do Senhor, meditar das grandezas dele. Mais um dia iniciando, mais uma semana. Muita gente já está aí no meio do caminho do trabalho, né? Então seja bem-vindo. Bora meditar da palavra do Senhor, para que o nosso dia seja ainda melhor, né? Uma mente alimentada, o corpo precisa de alimento, o emocional precisa de alimento, a mente também precisa de alimento. Oi, tudo bem, Alexandra? Seja bem-vindo. Eu acabei de gravar esse Salmos 18, mas vamos gravar de novo porque não ficou salvo, né? E volto a dizer que essa palavra, essa reflexão tem um endereço certo, né? Essa palavra não é para todo mundo, mas eu sei que tem pessoas que precisam dessa palavra. Tanto pode ser aquilo que vai assistir depois, quando estiver gravado, como lá no YouTube, tá? Te agradeço pela tua companhia mais esse momento, né, de estar aqui comigo, meditando na palavra, para que a gente possa ter aí uma mente emocional firmado, tranquilo, para mais um dia de labuta. Estamos no Salmo 150 dias com Salmo devocional e vamos aqui para o Salmo 18. Salmo 18, ele tem muita preciosidade para a gente trazer para a nossa vida hoje, que é o cântico de louvor de Deus pelas suas muitas bênçãos. Depois de Davi orar e agradecer e relembrar a grandeza de Deus, agora Davi está comemorando mais uma das suas vitórias. Segue comigo, pega a tua Bíblia, não se deixa influenciar por qualquer outra coisa que as demais pessoas digam, mas tira as tuas próprias conclusões sobre a palavra. Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. Se eu fosse te dar um conselho hoje, seria: pega a palavra, recita ela, guarda no teu coração, se possível escreve, principalmente aqui Salmos do 18 até o 3, porque são primícias, né? E a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Aquilo que a gente fala para nós e para os outros é de suma importância e extremamente perigoso quando a gente não peneira. Então, agradeço aqui a sua companhia mais esse momento e vamos nós refletir sobre a palavra. Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Podemos nos apossar sim do que Davi tem dito. Deus, ele pode ser a nossa fortaleza, ele é o nosso libertador, de seja qualquer que for a algema, a prisão, o aprisionamento. Ele é a nossa fortaleza, que é aquele que nos protege de toda e qualquer situação. Em quem nós confiamos, ele é o nosso escudo. Em Salmos a gente vai ver 3 vezes o Senhor falando que é o nosso escudo. E a força da minha salvação, né? Nele nós somos mais que vencedores, nós somos fortes, né? E o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de mortes me cercaram, torrente de impiedade me assombraram. Tristeza do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas na angústia Davi clamou ao Senhor, clamou ao seu Deus. Desde o tempo Deus ouviu a sua voz, os seus ouvidos chegou, clamou perante a sua face. Davi sabia que tudo, as vitórias dele não vinham dele, vinha do Senhor, né? Vinha do Deus a quem ele confiava. E aqui ele fala que ele, no momento que ele mais se preocupou, no momento que ele mais se desesperançou, ele clamou ao Senhor, né? O Senhor, ele pode ser o nosso auxílio, ele pode ser o nosso ajudador, ele pode ser a nossa única esperança, né? Então, se eu pudesse lhe dar aqui uma sugestão de guardar a palavra hoje, recitar a palavra hoje, porque primeiro a gente fala, o nosso ouvido é o primeiro a escutar, a nossa mente absorve e pode ser como uma arma contra qualquer outra coisa que venha na nossa mente de negativo. Seria que você guardasse no seu coração Salmo 18, de 1 ao 3, né? Para que você relembre que existe um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus maior do que o nosso problema. Então a terra 7. Então a terra se abalou e tremeu os fundamentos. Os montes também se moveram e se abalaram, e porquanto se indignou. Das suas narinas sumiu fumaça, sua boca saiu força. Aqui ele fala da grandeza de Deus. Quem é o nosso problema perante o que Deus é de grande, né? Abaixou os céus, desceu a escuridão, estava debaixo dos seus pés. Montou no querubim, voou sobre as asas do vento.
Fez as trevas seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e a nuvem dos céus. Ao resplendor da sua presença, nuvens se espalharam, saraivas, as brasas de fogo. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo levantou sua voz. Houve saraivas e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, soprou as tuas narinas. Enviou desde o alto e tomou, tirou-me de muitas águas. Aqui ele fala de um Deus grande. Existe em Jó, fala que quem pôs o limite nas águas do mar para que ela não ultrapassasse as partes que são só terra. Né? Quem é que conhece os animais marinhos que ninguém conhece? Que existem nas mais profundas águas que a gente ainda não conseguiu alcançar, né? Quem é o que trava e destrava as águas dos abismos, dos céus, né? Quem é? É Deus, né? Então, isso é para nós refletirmos que não importa o nosso problema, não importa a nossa preocupação, descarregando aqui, não importa a nossa situação, existe um Deus que é maior do que tudo isso e que a gente só precisa se apossar das grandezas e bondades dele na nossa vida. Ixi, saiu aqui. Ainda em Salmos 18. E quando eu venho aqui falar, gente, a primeira pessoa que precisa absorver sou eu. Eu sou a primeira a ouvir, né? A precisar absorver para mim. Livrou-me do inimigo forte dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. O Senhor é o nosso amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os meus caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Existe recompensa naqueles que decidem obedecê-lo, decidem agradá-lo. Tudo na vida existe o pró e o contra, né? Existe o abrir mão e o priorizar. Quando a gente priorizar algo, é natural que a gente abre mão de algo também. Inclusive, eu já vi o Augusto Cury falando sobre isso. Então, a recompensa de Davi foi em cima da pureza das mãos dele, foi em cima dele guardar os mandamentos, foi em cima da obediência dele, né? Foi a recompensa dele, estava em cima disso. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Deus, ele abomina outros deuses. Esses outros deuses pode ser a nossa vaidade, pode ser a nós mesmos, a força do nosso braço, pode ser o nosso pai, pode ser nossa mãe, pode ser o nosso filho. Não precisa ser um Deus feito de estátua, né? Feito de gesso. O Deus é tudo aquilo que a gente põe no coração. Onde a gente põe o coração, ali está o nosso tesouro. Onde está o meu tesouro hoje? Será que o meu tesouro está em fazer a minha vontade, em fazer o meu querer, em correr atrás do vento de coisas que não são permanentes? Ou o nosso Deus está verdadeiramente no Deus maior, que é o Deus que criou todas as coisas? Pois guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, não rejeitei os meus estatutos, seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei na minha iniquidade. Assim que retribuímos o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, consequência. O Senhor se mostra conforme nós decidimos ser, né? Com o homem sincero te mostrará sincero, o Senhor se revela conforme a gente busca, né? Ele habita onde há busca a ele, entrega a ele. Com o puro te mostrará puro e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterá os altivos. O Senhor, em Provérbios fala, se eu não me engano, Provérbios 14, fala que o Senhor, ele exalta o humilde e ele abate a soberba precede a destruição e a humildade precede a honra, né? Então o Senhor, ele abate aqueles que se sentem autossuficientes, que se sentem maioral, né? Mas também ele exalta aquele que se humilha e depende dele, né? Em tudo. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas. Então as nossas trevas, elas podem ser o medo, a tristeza, a angústia, a preocupação, ela pode ser tudo isso, né? Mas o Senhor, ele pode ser essa luz, né? O que é a candeia que ele fala aqui
porque a luz é o Senhor, ele é a luz, nós somos a luz do mundo, né? Para que sejamos luz, a gente precisa ter ele dentro de nós, nos iluminando o nosso caminho. Um caminho sem iluminação é um caminho tortuoso, onde a gente pode pisar em pedra, a gente pode pisar em algo que afunde, a gente pode pisar em vidro e cortar os nossos pés, mas ele pode ser a nossa luz, né? Para iluminar aquilo que nos tem deixado entristecido, né? As trevas, ela tem ligação com tristeza, angústia, preocupações, porque contigo eu entrei no meio de uma tropa, com meu Deus eu saltei muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam. Aqui, pela segunda vez, o Senhor dizendo, o Senhor, ele é escudo, a palavra também é escudo para nós. Ela é a nossa proteção, principalmente da nossa mente, ela é a nossa proteção contra qualquer situação, cilada ou preocupação. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Mais uma vez, o Senhor dizendo que ele é rocha firme, né? Rocha é algo firme, algo que não muda facilmente, né? Algo com segurança. Ele se enche de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas e põe-me nas minhas alturas. Né? As servas, elas procuram as aulas nas mais altas montanhas e também lá onde elas estão mais seguras. Faz os meus pés como os da serva, põe-me nas minhas alturas, ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram o arco do cobre. As guerras de Davi não eram vencidas excepcionalmente, unicamente por ele, elas eram vencidas pelo Deus dele, junto com ele, né? Também, a guerra que a gente mais conhece é a guerra dele com Davi, com Golias, onde Davi, ele era extremamente ousado, né? Ele conhecia um Deus, sabia o Deus que o pai dele tinha ensinado que existia, e ele não aceitava, né, que outros pudessem diminuir o Deus dele. O principal fator da ousadia dele para enfrentar Golias, enfrentar o gigante, foi porque Golias, ele diminuía, né? Ele afrontava o Deus dele, e isso ele não aceitava. Então ele se usou de ousadia para combater aqueles que estavam falando o contrário do que o Deus dele era. Ensina as mãos para a guerra, de sorte que meus braços quebraram o arco. Também me deste escudo da tua salvação. Mais uma vez o escudo. O escudo aqui, ele é falado que Deus é o nosso escudo. Ele é falado que a salvação é o nosso escudo. E ele é falado... cadê o escudo aqui? Não vi, mas tem 3 vezes o escudo. Pois alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e eu avancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar-se, caindo debaixo dos meus pés. O Senhor exalta aquele que se humilha perante ele, para que ele seja vencedor com o Senhor. Não é por grandeza, é glória dele, não. Davi, ele era um rei que decidiu obedecer a Deus antes de tudo e qualquer coisa, e foi isso que o fez ser diferente nas suas grandes vitórias. Atravessei de sorte que não puderam levantar, caindo debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. O Senhor foi a força dele, fez abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. O Senhor era com Davi contra os seus inimigos. Quem é os nossos inimigos hoje? Os inimigos são as forças inimigas, forças malignas que trabalham diário e constantemente. Quer eu creia, quer eu deseje, quer eu decida crer ou não, quer eu me mexa ou não, quer eu faça vista grossa ou não, eles existem e eles estão constantemente em trabalho. Existem o inimigo, né, que é das trevas. Existe também anjos, querubins e grandes nomes dos... A palavra certa eu esqueci agora. Que nos guardam também. Então não existe só um lado com força, tá? Existe o nosso Deus que criou todos eles, todos nós. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não ouvem. Quem os levará até o Senhor? Mas ele não respondeu. Né? O Senhor responde àqueles que o buscam em sinceridade, com lábios puros, com as mãos limpas. Livraste, clamar, então use-me seu como pó diante do vento, deitei-o fora como lama nas ruas. Livraste das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci, nem servirá. Né? Os estranhos descairão em ouvido, a minha voz me obedecerão.
Os estranhos submeterão a mim. O Senhor exalta aquele que obedece e clama a ele. Os estranhos se descairão e terão medo dos seus esconderijos. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo. Mais uma vez, Deus como rocha, né? Deus da minha salvação. O Deus que me vinga inteiramente, sujeita os povos debaixo de mim. Deus, ele é Deus vingador, ele é justo juiz. O que livra os meus inimigos, sim. Tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Me livraste do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores do teu nome. Deus, ele deseja que engrandecemos a ele constante e diariamente. Que a gente possa perceber que a nossa vitória não vem de nós, mas vem dele. Vem da mão dele, do braço dele. Pois engrandece a salvação do seu rei e usa a benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Então, existe aí a colheita hereditária, né? Existe aí, a palavra de Deus fala que existe a colheita naquele que obedece até 1000 gerações. Existe a colheita daquele que desobedece até a 3ª geração. Por que existe essa colheita? Porque são as consequências de seguir os caminhos dele ou não, né? Então, até nós seremos abençoados e a nossa descendência, as nossas gerações também, em cima das nossas obediências, da nossa dependência a ele. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria: grava Salmos 18 no teu coração, medita sobre ela hoje durante o dia, né? Porque você pode se apossar que você tem um libertador, que você tem um escudo, você tem uma força, você tem a salvação, você tem um alto refúgio. Você tem um Deus que te livra de todo e qualquer inimigo, tá? Você é livre. No sangue de Jesus você pode ser livre. Livre de medo, livre da preocupação, livre do desespero, livre da angústia, livre da ansiedade. Você pode ser livre. Basta você acessar, basta você se apoderar dessa liberdade. Falo isso com propriedade, por muitas vezes eu me senti opressa, medrosa, com ansiedade. E o Senhor me chama para que busque a Ele constantemente. Porque o meu emocional, o meu espiritual precisa estar alimentado dele durante o dia. Assim como o meu corpo, o nosso corpo precisa de alimento, o nosso espírito também precisa. Tá bom? Então, eu quero honrar a sua presença aqui comigo mais uma vez nesses 150 dias com Salmos. Espero que essa palavra tenha sido agregadora para você. Venha estar contigo durante todo esse dia, nessa nova semana. Você venha meditar e relembrar que existe um Deus que cuida de você e se preocupa com as suas necessidades mais íntimas. Lança a Ele. Traz a Ele, lança a Ele todas as suas preocupações e necessidades, porque Ele cuida de todas, até as mais improváveis, até aquela que você não conta, mas o Espírito Santo pode traduzir sua oração para Ele, né? Que às vezes a gente não tem nem palavras, às vezes a gente não sabe nem o que dizer, como dizer, né? Então, que o seu dia seja maravilhoso, honra a sua presença aqui. Como eu sempre falo, essa palavra não é para todo mundo, essa palavra é para um endereço, tem um endereço certo e alguém precisa ouvir ela. Seja vir aqui ao vivo comigo, seja lá quando estiver salvo, seja quando estiver salvo lá no YouTube, tá? Que possamos nos guiar como Davi, que decidiu obedecer, decidiu honrar, decidiu engrandecer, decidiu fazer de Deus a sua força, o seu escudo, a sua fortaleza, a sua libertação, o seu refúgio, né? Que possamos se apoderar, se apossar desse Deus que nos dá tudo isso, tá? Show, tchau, toda culpa, todo medo, toda preocupação, que o Senhor Jesus já levou nossa culpa na cruz, para que tenhamos liberdade. Você é livre, eu sou livre, diga para você mesmo, eu sou livre. Livre de quê? Me diga aí de quê? Diga você para si mesmo de quê? Livre de tristeza, livre de opressão, livre de medo, livre de ansiedade, livre de angústia. Recite, reafirme para você mesmo, né? Que isso vai fazer muita diferença, com fé, né? Vai fazer muita diferença na sua vida no dia de hoje, tá bom? E me diz depois como foi e o que aconteceu de diferente. Quero saber, é um testemunho da grandeza dele, da bondade dele, da misericórdia dele, certo? Se essa palavra fez sentido para você, deixe o teu comentário aqui qual a parte que mais te tocou, que mais ficou enraizada no seu coração e você vai botar em prática. Te agradeço pela companhia aqui comigo. Compartilha com alguém que está precisando dessa palavra. Sempre tem alguém que precisa. E amanhã nós estaremos com Salmos 19, tá bom? É uma honra ter sua presença aqui comigo. E até a próxima!